inferno torna Deus mau? O conceito de inferno tem sido uma pergunta intrigante para muitos. Algumas perguntas. O inferno faz Deus parecer mau? Para responder a isso, devemos primeiro questionar: por que Deus criou o inferno no início? No início, tudo foi perfeito, sem pecado, tristeza ou sofrimento. No entanto, à medida que a narrativa da Bíblia se revela, compreendemos a origem e o propósito do inferno, a queda de Lúcifer e seus anjos. Antes de iniciar a história da humanidade, uma rebelião ocorreu no céu. Lúcifer, um dos mais belos e poderosos anjos, permitiu que o orgulho entrasse em seu coração, desejando ser adorado como Deus. Como caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Pois dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Isaías 14:12-14. A rebelião de Lúcifer resultou na expulsão dele e de um terço dos anjos do céu, com sua cauda arrastando consigo a terça parte das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Apocalipse 12:4. O inferno não foi criado para os humanos. Inicialmente foi concebido como um lugar de proteção para o diabo e seus anjos. Então dirá também aos que estarão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículos 41. Deus concedeu aos humanos o livre-arbítrio, permitindo que Adão e Eva escolhessem entre a obediência e a desobediência. Infelizmente, eles optaram por pecar, resultando na separação de Deus. À medida que as gerações passavam, essa lacuna entre a humanidade e Deus cresceu, e o pecado se tornou persistente. O problema do inferno, portanto, também se transforma em uma consequência para aqueles que recusam o amor e a graça de Deus, escolhendo viver afastados dele. No entanto, os covardes, os descrentes, os vis, os assassinos, os moralmente impuros, e aos feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos serão condenados ao lago de fogo de enxofre ardente. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21:8. O plano redentor de Deus revela que em seu amor, ele abriu um caminho para a humanidade ser salva do inferno por meio de Jesus Cristo. Ao aceitar Jesus como nosso Salvador e acreditar em sua morte e ressuscitar por nossos pecados, podemos ter a vida eterna com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Isso não é uma ação de um Deus mau ou indiferente. É amor em sua forma mais pura. Ao confrontar a questão de se o inferno torna Deus mau, é crucial compreender o contexto mais amplo do amor e plano de Deus para a humanidade. O mesmo ocorre com a existência do inferno. Ele não faz Deus parecer mau quando consideramos o vasto amor, a justiça impecável, a santidade incomparável e o desejo de Deus de que todos sejam salvos. É evidente que o inferno não é resultado da malevolência de Deus, mas sim uma manifestação de sua justiça para aqueles que rejeitam seu amor e santidade. O inferno serve como um lembrete de que, embora o amor de Deus seja dado gratuitamente, ele também exige uma resposta. A esperança de Deus é que todos escolham o amor, a santidade e, em última instância, a salvação. O argumento moral sobre se o conceito de inferno faz Deus parecer mau tem debates agitados durante séculos. Investiga o âmago de nossas crenças sobre a justiça do livre-arbítrio e a natureza de Deus. Hoje chamo os céus e a terra como testemunhas contra você. Coloquei diante de você vitórias e maldições, vida e morte. Agora escolha a vida, para que você e seus filhos possam viver. Deuteronômio 30:19. Este versículo pinta uma imagem clara das escolhas que nos são apresentadas. Assim como temos a liberdade de escolher entre a vida e a morte, vitórias e maldições, somos responsáveis por essas escolhas. Da mesma forma, em Josué diz: mas se servir ao Senhor parece indesejável para você, então escolha por si mesmo hoje a quem você servirá. Mas quanto a mim e minha família, serviremos ao Senhor. Josué 24:1-15. A essência aqui é que Deus não força ninguém a servi-lo ou segui-lo. Ele respeita nosso livre-arbítrio e nos dá a liberdade para tomar nossas decisões, sabendo que cada escolha tem consequências. Os humanos, que têm liberdade de escolha, são então responsáveis pelos resultados dessas escolhas: justiça e castigo.
Quando falamos sobre o conceito de inferno, muitas vezes estamos entrelaçados com a ideia de justiça e castigo. O inferno é visto como uma consequência para aqueles que rejeitam o amor e a graça de Deus. A Bíblia deixa claro que o amor de Deus está sempre presente e disponível para todos, mas a recusa desse amor traz consequências, como em qualquer relacionamento. O vínculo entre a humanidade e Deus requer acessibilidade e reciprocidade. Escolher o caminho contrário do amor e da graça de Deus leva à separação espiritual, muitas vezes simbolizada pelo conceito de inferno. É crucial lembrar que a justiça de Deus é perfeita e além da compreensão humana. Tendemos a ver a justiça a partir de nossa perspectiva limitada, tornando mais fácil questionar a justiça do castigo eterno. No entanto, a Bíblia afirma que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos e meus pensamentos, do que seus pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Portanto, o conceito de inferno não torna Deus mau. Em vez disso, enfatize a importância do livre-arbítrio, as consequências de rejeitar o amor de Deus e a perfeição de sua justiça. Como seres humanos, nossa compreensão é limitada, mas através da fé, confiamos na natureza perfeita de Deus e em seu amor sem fim por nós. Implicações da existência do inferno. A existência do inferno levanta questões morais profundas sobre justiça versus castigo eterno. É o castigo eterno uma resposta justa aos pecados temporais? Se Deus é todo amoroso e misericordioso, como pode permitir o tormento eterno? Essa tensão entre a justiça divina e a misericórdia não está no centro de muitos debates sobre o livre-arbítrio. Alguns argumentam que a existência do inferno respeita ao livre-arbítrio humano. Se as pessoas escolherem rejeitar Deus, então o inferno é o resultado dessa escolha, e não um lugar para onde Deus envia as pessoas contra sua vontade. Propósito redentor no inferno. Se o inferno é eterno, sem chance de reconciliação, ele serve a um propósito no plano de Deus, especialmente quando comparado à crença na natureza redentora do sacrifício de Cristo. O inferno torna Deus mau quando nos concentramos apenas nele. No entanto, quando olhamos para o quadro geral, vemos um Deus que, diante da rebelião da humanidade, apresentou uma solução em Jesus. Testemunhamos um Deus que ama profundamente e oferece a salvação gratuitamente a todos que aceitaram. Isso não é uma narrativa de uma revelação maligna, mas de profundo amor e misericórdia. O inferno, como consequência da escolha humana, nos lembra da gravidade de nossas decisões e do profundo respeito que Deus tem por nosso livre-arbítrio. Embora o amor de Deus seja ilimitado e seu desejo seja que todos sejam salvos, Ele não forçará ninguém a um relacionamento com Ele. A porta do nosso coração tem uma maçaneta só por dentro. Cabe a nós decidir se abrirmos para Deus ou escolhermos viver separados dele. Com as realidades do céu e do inferno apresentadas na Bíblia, a importância de tomar decisões informadas sobre a eternidade é fundamental. Deuteronômio 30, 19 diz: Coloquei diante de você vitórias e maldições, vida e morte. Agora escolha a vida para que você e seus filhos possam viver. Isso é claro que recebemos o poder de escolha, e somos encorajados a escolher com sabedoria. O desejo de Deus não é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme Pedro 3,9. Portanto, a existência do inferno não é uma prova da ânsia de Deus em punir, mas uma prova da liberdade e responsabilidade humana. Deus, que é supremamente justo, responsabiliza o mal e, simultaneamente, é profundamente amoroso, oferecendo a todos uma maneira de escapar desse julgamento. Durante o fim dos tempos, a escolha é nossa, e é imperativo escolher sabiamente à luz da oração da eternidade. Ao encerrarmos, Senhor, oramos para que nossa compreensão de você não seja ofuscada por nossos medos ou dúvidas. Pai Celestial, nos reunimos hoje com corações questionadores e mentes curiosas, buscando compreensão e claro sobre um tópico que tem deixado muitos perplexos: a existência do inferno e o que diz ela sobre sua natureza. Senhor, antes de mais nada, lembre-nos que você é um Deus de amor, misericórdia e justiça. Em nosso entendimento limitado, muitas vezes lidamos com questões que desafiam nossa fé, e agradecemos pela paciência e graça que você nos estende durante esses momentos.
Pedimos pela sabedoria ao contemplarmos o propósito e a natureza do inferno. Lembre-nos, Senhor, que você deu a cada pessoa o dom do livre-arbítrio, permitindo-nos escolher nossos caminhos e determinar nossos destinos. Você sugeriu orientação, direção e um caminho de redenção através de seu Filho Jesus Cristo para que possamos nos reconciliar com você, Pai. Enquanto discutimos e ponderamos sobre o conceito de inferno, abordamos isso sempre com um coração centrado em seu amor ilimitado e a esperança que você oferece. Que essa luz ilumine nossas mentes para compreender que a justiça e o amor podem coexistir em perfeita harmonia em sua natureza divina. Ajude-nos, Deus, a sempre abordar questões desafiadoras com humildade, limitando que nossa compreensão humana é limitada e que existem mistérios do divino que talvez nunca compreendamos totalmente deste lado da modernidade. Proteja-nos do julgamento e da confusão. Em vez disso, encha nossos corações de compaixão por aqueles que ainda não te conhecem e nos inspire a compartilhar seu amor e mensagem de salvação com eles. Fortaleça nossa fé, aumente nossa confiança e nos lembre diariamente do seu amor infalível em nome de Jesus. Amém.